Ele estava sendo atacado há mais de 6 anos e ele não sabia o que que era. Ele falou que toda noite ele via e ele ouvia passos na casa dele, ouvia muitas coisas no telhado da casa dele, e ele mora numa cidade bem afastada, né, e no interiorzão mesmo, e lá é como se fosse um sítio, e ele mora sozinho. Então ele estava super preocupado, ele não sabia o que fazer, ele já tinha ido procurar ajuda em centros kardecistas, umbanda, já tinha falado com pessoas para ir até a casa dele, para ver se ajustava a energia da casa, mas nada tinha acontecido. E ele não dormia, a vida dele tá ficando totalmente desregrada, ele tá indo mal no trabalho, então ele falou, eu não aguento mais, o que que pode ser isso, né? Ele não via, mas ele sentia e ele ouvia tudo que estava acontecendo em volta dele, tá? Então, eu vou começar aqui para vocês entenderem como que foi a terapia. O foco do tratamento foi ataques espirituais, obsessão e proteção energética. E eu perguntei para a egrégora se precisava puxar alguém na linha de relacionamento dele para tratar junto com ele, porque às vezes esses fractais vêm, mas tem a ver com alguma vida que aconteceu alguma coisa com pai, com mãe, né? Então, quando acontece isso, a egrégora traz as pessoas para tratar junto, a gente acaba tratando o campo energético daquela pessoa e a pessoa também fica harmonizada, vamos dizer assim. Mas no caso dele, não. No caso dele, é o campo energético dele, vamos tratar somente o meu cliente. Bom, o que nós encontramos de aspectos? 11 obsessores que estavam com ele. Obsessores, né, são pessoas de vidas passadas, entidades hoje, né, que já foram humanos em outras vidas, que ele fez algo que não foi muito legal, e essas entidades vêm perseguindo o meu cliente em várias reencarnações. Então, quando eles encontraram ele, eles fazem da vida dele um inferno, né? Deixa ele não ter foco, faz ele procrastinar, faz ele ter medo. Então, eles fazem de tudo para que ele não dê certo aqui nessa vida. E também achamos 4 parceiros de afinidade, que são aquelas entidades que têm afinidade com o que você pensa, com como que você age, né? Da tua índole. Então, eles têm afinidade e acabam encostando em você e se tornam os encostos. Então, ele também tinha 4 que estavam atrapalhando ele aqui nessa vida. E uma experiência genética, que podem ser chips ou implantes, que as entidades negativas colocam no nosso campo etérico e começa a comandar a gente lá da outra dimensão. Pensamentos, sentimentos, emoções. Formas pensamento, ele tinha 4, tudo que ele pensava sobre esse foco que a gente está tratando, então ele tinha muito medo, ele pensava só coisas ruins, né, o que podia acontecer com ele, e aí essas entidades, eles fazem com que ele fique cada vez mais negativo, porque esse meu cliente, ele estava virando bateria para eles. Então, quanto mais pensamento negativo, quanto mais pensamentos errados ele tinha, melhor para eles, que ele ia ficar cada vez com mais medo e não dá certo na vida, em nenhum aspecto da vida, na verdade. Ele tinha 2 votos de outras vidas. Então, por exemplo, a pessoa quer dinheiro, quer sucesso, ela vai lá e faz votos, né, para ter tudo isso. E às vezes também a pessoa trabalhando na igreja, ela faz um voto de pobreza, ela faz um voto de castidade, ela faz um voto de adoração a algum guru ou algo parecido. Então ele tinha 2 desses votos no campo dele. Contratos também ele tinha 2. Contratos geralmente eles fazem para trabalho, então, ou para ter dinheiro ou sucesso também. Então eles fazem um contrato com outras pessoas e às vezes pedem para as pessoas fazerem alguma magia, por exemplo, assina aquele contrato e ele não entende que esse contrato tem aquelas letrinhas miúdas, sabe? Que esse contrato é pro resto da eternidade, todas as vidas dele. Então, as pessoas não têm noção, quando faz um contrato, o que acontece com elas depois. Por quê? Os cobradores vêm. Então, esses 11 obsessores tem a ver também com esses contratos, com esses votos, com pactos que ele fez, que também tem 2. Geralmente os pactos são feitos com sangue. Então é uma energia muito mais forte. E a pessoa fica como se fosse uma escrava espiritual daquela condição, tá? Pragas ou maldições, 2 que já, né, que reverberaram nele. Magismos feitos, ele fez em alguma vida dele, magismos para algumas pessoas, e que tem a ver com esses obsessores aqui, por isso que vieram atrás dele também. E magismos recebidos também. Ele recebeu alguns magismos desta ou de outras vidas, que acaba ficando no campo energético dele e começa a dar tudo errado na vida dele, tá? Bom, e a egrégora pediu 31 dias de tratamento dessa primeira fase. O que quer dizer isso? Que
a partir de 31 dias, eu posso refazer a terapia dele e ver se tudo isso já está zerado no campo energético dele. Se a gente abrir a terapia dele de novo e ver que ainda tem 5 obsessores, 2 parceiros de afinidade, se tem algum resquício ainda, a egrégora vai me pedir mais alguns dias para fazer a terapia. Ah, vamos pedir mais 18 dias. Aí depois de 18 dias eu abro de novo a terapia, até zerar tudo isso. No caso desse meu cliente, geralmente dura de 30 a 40 dias, mas no caso dele, durou um pouquinho mais porque tinha muito obsessor envolvido, tá? É uma terapia de apometria. Então, como que acontece? Eu vou dar um exemplo aqui. A egrégora chega para esses 11 obsessores e começam a conversar com eles. E para entender por que eles estão fazendo o meu cliente sofrer nessa vida. E eles começam a contar a história deles, o lado deles. Ah, porque em alguma vida ele foi lá e ceifou a vida das pessoas da minha família. Ou era meu chefe e me mandou embora e acabou com a minha vida, com a vida da minha família. Às vezes é intencional e às vezes não. Só que quando esses obsessores que já foram humanos em alguma vida, eles acham que aquilo lá foi de propósito, às vezes não foi, mas eles acham na consciência deles que foi, eles acabam seguindo, né, as pessoas em todas as reencarnações para que ele nunca dê certo, né? Então, é um exemplo só para vocês entenderem como que funciona essa terapia aí e como que a egrégora atua no campo dos obsessores. E a gente entendeu que ele, nessa vida aqui, tinha muitas coisas para ajustar. Então, a egrégora trouxe o seguinte: nós fizemos uma investigação do atendido. O que é isso? Eu pergunto para a egrégora se ele tinha ou está com contratos de vendas de alma. E sim, ele tinha, porque nós já fizemos isso, 2 contratos de venda de alma. Fez um contrato de venda de alma, fica aquele carnezão para pagar o resto da eternidade. Só que a pessoa não sabe. No momento que ela pediu para alguém fazer, a pessoa fez e ele falou que estava tudo bem, né? Porque ele conseguiu o que ele queria. Mas vem a cobrança depois. Por isso, desses 11 obsessores atrás dele. Bom, o que mais tinha? Personalidades que trabalhavam com magia. Ele tinha 2 personalidades que trabalhavam com magia e que não era magia boa. Era magia ruim, do lado ruim. Então, ele tinha reverberando no campo dele isso e tinha lembranças e muitas vezes ele voltava naquela vida, né, de quando ele era esse magista do lado mal, né, e aconteciam coisas não muito legais com ele e ele se conectava com entidades daquela época. Por isso que ele estava sofrendo bastante. O que mais tinha aqui? Personalidades que presas em torturas por igreja, personalidades enlouquecidas por problemas de mediunidade, personalidades que tiveram problemas de mediunidade, por isso que ele sente e ouve tudo aquilo. Ele é médium e ele não sabe, mas ele já trabalhou com isso em outras vidas e ele traz isso no campo dele. Então ele não estava entendendo o que estava acontecendo. Personalidades, freiras, padres, beatas e demais devocionais da linha religiosa. Então ele também já trabalhou, né, para a igreja. Personalidades, donos de prostíbulos, prostituição, cassinos e vidas desregradas. Personalidades escravos, personalidades prisioneiros de guerra, personalidades perdidos em florestas e desertos andando em círculos, personalidades demais andarilhos, personalidades falidas, personalidades suicidas, personalidades abortadas. Tudo isso tinha no campo energético dele. Então a egrégora detectou isso e limpou todas essas personalidades que estavam fazendo ele sofrer aqui nessa vida hoje. E eu perguntei para a egrégora se tinha personalidades a serem resgatadas da linha materna e da linha paterna. E sim, tinham 3 da linha materna e 1 da linha paterna. Também perguntei se existia magismos a serem desfeitos. E sim, da linha materna tinham 2 magismos que a gente desfez e da linha paterna 3 magismos. E pragas ou maldições a serem desfeitas da linha materna e paterna e também, ele tinha 1 de cada um, 1 da materna e 1 da paterna. Perguntei também para a egrégora se na linha materna dele tinham padrões ou crenças limitantes herdadas. E tinha uma, que era melhor ser feliz do que ter dinheiro. E ele me reclamou muito sobre a parte de finanças dele. Então, tudo isso vem à tona e a gente começa a ajustar isso no campo energético do meu cliente. E perguntei também da linha paterna se tinha padrões ou crenças herdadas e eles disseram que sim. E adivinha? É a mesma, melhor ser feliz do que ter dinheiro. Então, eu falo para vocês que a frase correta para se usar é melhor ser feliz com dinheiro. Pensem nisso, tá, gente? Porque a gente tem muita crença limitante que reverbera no campo energético e a gente não sabe porque a gente não dá certo, muitas vezes, na parte das finanças, na parte do trabalho, tá? E agora, eu venho contar um pouquinho do que ele foi na outra vida para ele entender por que tudo está acontecendo na vida dele aqui hoje, por que ele está passando tantas coisas ruins, né, em todos os aspectos da vida dele. Bom, a egrégora disse, eu não vou falar o nome, claro, né? O meu cliente, em uma de suas vidas, ele foi um mago famoso e ganhava muito dinheiro, ajudando as pessoas. Mas, um dia, por inveja, acabaram com seu negócio e foi escorraçado da cidade e que vivia e ficou sem nada. Para recuperar tudo, ele recorreu à magia negra.
mas fez pactos e hoje os cobradores estão aqui te cobrando. 11 obsessores, lembra que eu falei? Muitos te procuram há tempos, muitos obsessores. Enquanto não pagar, não te deixarão em paz. Então, tudo que a gente está fazendo, todo esse tratamento, limpeza energética, a parte da apometria, nós estamos fazendo para ajudar esse meu cliente, porque ele não tinha noção do que ele foi em uma outra vida. Ele não tinha noção, a gente não tem noção, é muito difícil. A egrégora, as entidades, né? Elas precisam ajudar a gente, às vezes, para enxergar o que a gente está passando aqui. Claro que a parte principal é a limpeza da egrégora no campo energético da pessoa. Mas é muito importante a pessoa também ter consciência do que ela foi em outra vida, para olhar aquilo e ressignificar tudo. E meu cliente começou o tratamento. Só que ele falava assim: Thaís, eu tô sentindo melhora, mas ainda estão aqui em casa. Mas ainda estão aqui em casa. Eu falei: calma, vamos esperar a primeira fase no tratamento, que foram 31 dias, desculpa. Depois desses 31 dias, ele falou: eu senti muita melhora, porém, tem coisas da minha casa ainda para ajustar. E eu falei para ele: então vamos fazer uma terapia de ambiente. É análise espectral de ambiente. Para quê? Para entender o que tem naquele ambiente onde ele mora, porque a gente tem que ver se realmente tem algo que a gente tem que limpar que está atrapalhando também a vida dele. E como que a egrégora faz isso? A egrégora, a gente manda o endereço, né, para a egrégora entrar, eles entram naquele endereço e mapeiam todo o quarteirão, né, depois daquele, o ponto focal é o endereço. Eles mapeiam todo aquele quarteirão, eles entendem se tem portais abertos. O que são os portais? Portais são passagens dimensionais, por onde passam as entidades, tá? Tanto boas quanto ruins. Por exemplo, uma pessoa morreu e não acredita na morte. Então ela fica vagando lá naquele espaço, entrando e saindo por esses portais dimensionais, mas muitas vezes, sem querer, que ela nem sabe o que está fazendo lá, ela acaba virando encosto da pessoa que mora naquele local. Então a pessoa acaba perdendo muita energia por conta disso. E também tem a parte das entidades que são realmente, que foram pessoas, né? E que hoje eles querem fazer o mal para a pessoa que está naquela casa, os obsessores, por exemplo. Então, quando tem passagem, é muito mais fácil das pessoas serem atacadas. Então, a egrégora entendeu que tinham 2 portais abertos lá no endereço, lá no quarteirão, e eles fecharam esses portais para não ter mais essas passagens, né, dimensionais aí. E também entenderam que tinham 2 aspectos para limpar no local. E quais foram esses aspectos? Primeiro, magias com sacrifício humano, coisa pesada. Essa energia, ela foi identificada há 81 anos atrás. Então, alguém, que não era ele, nem a família dele, né, fazia magias lá, e tudo que a pessoa faz naquele local de magia, com sacrifício humano, aquela energia fica lá. Então, o que a egrégora faz? Ela entende a energia, limpa toda aquela energia, e se tiver pessoas presas lá ainda que tinha, eles encaminham essas pessoas para o hospital de cura, tá? Então, a egrégora fez isso nesse primeiro ponto. No segundo ponto, foi magias de afastamento, mortes e etc. Também, há 81 anos, eles identificaram essa energia lá. Então, você vê que a pessoa fazia muita coisa ruim. Ele mora num terreno onde tinham várias entidades sofrendo, vivendo aquelas cenas em looping. Então, a egrégora limpou essas 2 energias e a egrégora encaminhou essas entidades que estavam lá para o hospital de cura. Aí eu retornei para o meu cliente e falei: bom, você está sendo limpo e a sua casa, o seu ambiente também está sendo limpo. Então agora a gente começa a observar o que vai acontecendo. E realmente a energia dele foi melhorando. Até na casa, quando a gente faz limpeza de ambiente, as pessoas sentem aquele ambiente mais leve. No caso dele, tinha muita coisa pesada. E geralmente, gente, quando a gente trata ataque espiritual, tá na nossa energia, tá no nosso campo energético. Então a gente vai morar onde aconteceu isso, onde tem energia muito pesada. Então ele foi lá para aquela casa, morar naquela casa, ele já não estava bem e ainda juntou tudo e ele estava ficando pirado, né? Ele não sabia mais o que fazer, onde pedir ajuda, porque as pessoas às vezes não acreditam. Muitas vezes a pessoa é médium, vê espírito, ouve, sente cheiro, enfim, e as pessoas acham que é balela, que a outra pessoa tá mentindo, que tá viajando na maionese, né? E muitas vezes não é. A pessoa é médium e não sabia. Já houve casos de internação de pessoas que eram médiums, né, em hospital psiquiátrico, por exemplo, e as pessoas ficaram lá pro resto da vida. Então a gente tem que entender que se não é do corpo, ele já tinha ido no psicólogo, ele já tinha ido no psiquiatra, e aí nada resolvia. O remédio que ele tomava, ele não conseguia dormir à noite, mesmo com remédio forte, né? Então ele falou: bom, se não é do corpo, eu preciso pedir ajuda para alguém que consiga a conexão com né, esses seres dimensionais para tentar ver o que está acontecendo aqui comigo. E foi isso que aconteceu. Nós entendemos toda a história dele, passamos para ele entendeu tudo de uma maneira bacana, ele até começou a ressignificar as coisas, mas tem
muitos aspectos que existem nesse mundo aqui que a gente não tem noção. Essas histórias eu trago sempre para vocês expandirem a consciência, entenderem que o mundo dimensional tá aqui com a gente, né? E o real, claro que é lá, não é aqui, aqui é uma escola, a gente tá aprendendo. E eu quero muito trazer várias histórias para vocês se conectarem e de repente falarem, poxa, eu nunca tinha pensado por esse aspecto, né? Quem sabe fazer uma terapia, a gente consegue entender algumas coisas que se passam, né, na nossa vida hoje. Bom, obrigado por todos estarem aqui até o final. Se tiver qualquer dúvida, entra lá no meu Instagram, taijoia_alma de coruja. E sempre eu digo isso, ouça sua alma e mude sua vida.